estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. E hoje é um dia festivo, um dia para a gente recordar e também entender um pouco mais da história daquele que lá na sua infância descobriu um dom, o dom de levar a palavra de Deus e o amor dele para multidões. Isso mesmo. Com 12 anos, ele já compunha e foi considerado o compositor mais jovem do Brasil de letras que trazem esse amor e esse respeito para a gente todos os dias. E aqui do sul de Santa Catarina, ele foi desenvolvendo, enaltecendo a sua voz e levando para multidões esse amor e essa palavra e o dom que Deus o deu. Então, com muito prazer, hoje a gente traz a história e também vamos conhecer um pouco mais dele que está correndo o Brasil e já o mundo, Leandro Borges. Obrigado pela presença, Leandro. Obrigado, boa tarde. Muito feliz de estar aqui para ter um papo, conversar um pouquinho, falar sobre Deus e a música, né? A nossa história. Com certeza. Porque foi isso, né? Como é que foi o Leandro lá do sul de Santa Catarina, menino lá no Rincão, né? Que hoje é município, mas na época era um braço da Içara, já era braço da Içara? Era um braço da Içara, isso mesmo. Tá, e aí ele tá lá compondo. Como é que foi? Como é desse Brincando start? de fazer música, né? Porque para mim era uma brincadeira. Sim. Eu tinha 6 anos de idade quando eu comecei a compor, né? O dom, né? Uhum. Então era literalmente brincar. Eu lembro que eu subia na bicicleta, a memória melhor que eu tenho assim de quando começou, né? Eu lembro que eu subia na bicicleta e andando de bicicleta eu gostava de cantar música que eu inventava. Ah, tá. Olha só. Já vinha ali na cabeça, já eu só cantava o que eu inventava. E aí no mesmo período eu comecei a ser alfabetizado na escola, com 6 anos. Então, como eu aprendi a escrever nesse período, as primeiras coisas que eu escrevia em casa eram as músicas. Registrava as músicas, né? Então, para mim, de fato, a Bíblia fala, desperta o dom que é em ti, né? Porque tem gente que já tem um dom, mas ainda não sabe. Eu não sabia que era um dom. Uhum. E eu fui entender isso dentro da igreja. Um dia no culto, um pastor veio ministrar de fora. Eu estava assistindo o culto junto com os meus pais. E ele me chamou na frente do púlpito, no final do culto, e falou, pediu minhas mãos. E ele disse, Deus estava me dizendo que você escreve canções. Aquilo foi muito marcante porque foi o primeiro momento que eu entendi que Deus existia e que Deus falava. Uhum. Porque eu era o filho de pais cristãos, mas que eu não conhecia Deus, né? Meus pais falavam que Deus existia, que Deus falava, que Deus... Eu estava no ambiente de culto, mas o que eu fazia no culto era cantar e ouvir as pregações, mas não tinha tido uma experiência mais profunda. Então esse dia me marcou porque eu entendi que Deus de fato existia e que Ele falava, porque ninguém sabia que eu fazia música. Inclusive os meus pais não sabiam, né? E aí ele falou, Deus está me dizendo que você vai escrever canções que o Brasil e o mundo vão ouvir. Nossa. Haverão países que antes de você pisar, a sua voz vai chegar antes de você. E é o que eu vivo hoje, né? Então, foi muito marcante ver isso assim, ver que a fidelidade de Deus e como Deus é exato no que Ele fala, né? Tudo pode passar, mas as palavras dele permanecem. E eu abracei, acreditei, sabe? Abracei aquela palavra e falei, é Deus que está falando, porque ninguém sabe. Continuei fazendo o meu ali no Rincão, cantando na igreja, servindo na igreja local. Continuei escrevendo canções. Aí, devagarinho, com 10 anos de idade, a cantora gravou a primeira música minha. Uhum. E aí começou a trajetória compondo, cantando. Então foi com 10 anos que primeira pegaram música. a tua primeira música. 10 anos de idade. Uhum. E aí tu se tornou o compositor mais Isso. jovem do país. Por uma cantora a gente está hoje gravando aqui nos estúdios da Graça Music, né? Da Igreja da Graça. Da Igreja da Graça. Por uma cantora da Graça Music, que é a gravadora da Graça, a Sandrinha. Sim. Ela veio cantar num congresso em Santa Catarina, chamado Gideões Missionários. É um congresso que era muito conhecido em todo o Brasil. A gente ia anualmente nesse congresso. E ali na rua do pavilhão do ginásio, onde tinham os cultos, os cantores tinham as tendas, né, as barraquinhas onde vendia o CD. Eu era muito fã da Sandrinha, a gente comprava os CDs dela, cantava na igreja. Quando eu vi ela autografando CDs e tudo, eu parei para conversar com ela, para tirar foto. E aí ela foi muito legal, ela me atendeu de forma muito simpática, assim. E eu não sei o que deu na minha telha, Deus, 10 anos de idade, e ela foi tão legal, acho que foi isso, que ela me deu liberdade, porque eu nunca tinha falado para ninguém que eu fazia música. Até ali tu tava quietinho. Vivendo a vida, só Uhum. acumulando música. Para mim era uma brincadeira, eu Tava gostava tudo no caderninho, mas tu deixava tudo organizado ali, tudo bonitinho. Aí essa já era uma fase do caderninho. Tá. Eu já registrava elas, né? Mas eu não tinha nem a intenção eu não sabia como é que ia acontecer as coisas, né?
E ela tirou foto comigo, oi, você é da onde, não sei o quê. Ah, eu sou de uma cidade aqui próxima. Daí eu falei, você sabia que eu faço música? Eu falei pra ela. Aí ela, sério, você faz música? Então canta a sua música. E aí eu comecei a cantar a música pra ela, ela gostou da música. De começo ela achou que a música não era minha. Hoje ela é muito amiga minha, né? E eu lembro que ela falou pro diretor da gravadora, né? Ela falou assim, ele olhou com um olhar pra ela, tipo assim, será que essa música é dele, né? Tá inventando esse menino aí lá do Mas Rincão? eu muito esperto, assim, eu fiquei olhando ela, meio conversando com ele por código, né? Daí ela perguntou mesmo, falou, foi você mesmo que fez essa música? E aí, nesse tempo, a minha mãe chegou perto. A mãe falou, não, ele faz mesmo música. É ele mesmo, nossa, então canta outra, e canta. E ela parou ali a fila na hora, e canta, e canta, e canta, e canta. Ela pegou, ela escreveu o endereço, ela falou, tá aqui meu endereço, em São Paulo. E naquela época a internet era Não, era meio MSN, né? Era outra realidade. Ela falou, o WhatsApp era o MSN, né? E os cantores não tinham essa proximidade como tem hoje. Hoje é tudo muito fácil, né? Não tinha rede social, não tinha era nada tudo muito disso. distante. O máximo que você tinha de um cantor era ver ele na capa de um CD. Era Malemar Orkut, né? Isso aí, Malemar Orkut. E aí ela passou o endereço dela e falou, ó, grava um CD cantando as suas músicas, me manda, porque eu vou gravar a sua música. E ali começou, ela gravou a primeira música minha, e aí outros cantores começaram a ver, Leandro Borges, quem é Leandro Borges? E chamavam, pegavam o telefone, e foi acontecendo, muito natural. Mas para gravar o CD, porque a O gente meu, sabe, mesmo o demo ali, né, para ela ver que é a demonstração, tá, gente, demo, para poder ela ouvir, né, as tuas canções. Eu imagino que para os teus pais deve ter ali pegado as moedinhas, ter feito um sacrifício para fazer, porque é caro. Aqui em Criciúma, tinha um estúdio aqui multidigital, chamado Multidigital, dos amigos nossos muito queridos, o pastor Geraldo Salvador, o Jeff, o Júnior. E aí eu vinha ali, pagava a hora do estúdio e gravava as músicas, né? Tu toca também, né? Toco violão também. Mas quem tocava pra mim era o Júnior. Então eu não tinha muita noção ainda de violão, então eu fazia a música com a melodia, mas eu cantava pra ele, tirava as notas no violão e a gente gravava. E aí comecei compondo mesmo, não era o cantor Leandro. E por muitos anos fiquei compondo, servindo a minha igreja local, no Balneário Rincão, cantava na igreja local, mas não tinha uma carreira como cantor. E fiquei, porque eu acredito muito nisso, o que Deus tem pra fazer com você, Ele vai fazer. Onde você estiver, se você te fizer com verdade, com amor, vai dar fruto. E aí um dia um dono de uma gravadora que comprava música minha para os cantores dele, passou aqui pelo sul, ele estava indo pela BR de Curitiba para Rio Grande do Sul. Tá. Aí ele me ligou, você mora na divisa com o Rio Grande do Sul, né? Eu falei, Rincão, aqui próximo de Araranguá. Ele, vou passar e tomar um café então. Parou na minha casa, desceu, começamos a conversar. Aí quando a gente estava conversando, ele falou, Leandro, na verdade eu vim aqui porque eu tenho um convite para te fazer. Eu quero ver você cantando suas músicas. Eu compro suas músicas, gosto quando os cantores gravam sua música, mas eu sinto algo diferente quando você canta elas. E ali começou a nascer meu primeiro CD, em 2011, que chama Pelo Reino de Deus. E que foi um CD que já, nesse primeiro CD, a minha vida já foi mudada. Foi um CD que em um ano a gente vendeu mais de 100 mil cópias, na época era o disco de ouro, né? Ganhou o disco de ouro. Mesmo assim, independente, né? E comecei a viajar o Brasil todo, fiz o programa da HIT na época em São Paulo, né? Que era o chamado Noite com os Adoradores de Deus. Era um programa que passava o domingo à noite. E esse programa da HIT foi as primeiras portas de eu viajar ao Brasil, foi esse programa. Apareceu meu telefone lá, da agenda, porque eu cantava aqui no Sul só, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, no máximo São Paulo. E aí quando eu gravei o programa da HIT em São Paulo, que transmitia em TV aberta para todo o Brasil, domingo à noite, aí começou a chegar os convites do Pará, Goiás, Ceará, em Fortaleza, e fui cantar. Comecei ali. E a mãe e o pai nessa época, como não ficaram meio desconfiados, assim, porque era um mundo totalmente... internet, telefone, celular, era tudo muito distante. Eles te acompanhavam? Como é que era essa relação? Não, porque não foi uma coisa do nada, né? Tá. Como eu falei, foi um processo desde criança compondo, então eles viram quando... A minha mãe assinava por mim quando eu era criança, ela né? já se inteirava ali. Sim, exatamente. Ela teve que abrir mão do emprego dela. Meu pai ficou trabalhando no emprego. A minha mãe foi quem abraçou minha carreira inicialmente. Foi a pessoa que veio com força total. Então ela foi sendo inserida nesse meio. Eu junto com ela, também tendo que aprender, porque a gente não conhecia nada. Aqui no Sul a gente não tinha uma referência de outra pessoa que tinha feito o mesmo caminho. Também é outro ponto difícil. Sim. A gente não tinha alguém por perto para aconselhar. Teve que aprender mesmo na cara e na coragem. Porque quem começava aqui, não ficava muito tempo aqui. Ia embora. Não, ia embora. Né?
E na época não tinha alguém daqui, pelo menos na música cristã, né? Aham. Que tinha uma carreira, algo relevante, algo que tinha a nível Brasil. Então a gente não tinha um exemplo para seguir. É realmente buscando, de verdade assim, buscando a Deus em oração, buscando que Deus desse discernimento para cada decisão, desde a mais simples à mais importante. A gente sempre foi muito cuidadoso, não só em entrar em portas, mas cuidadoso em que portas entrar, né? De que jeito entrar. Sim, é muito importante. Muito importante. Então, foi um caminho sendo construído. Até chegar na gravação do meu CD, foi um processo, né? Então, quando começou com o CD também, foi muito, muito tranquilo. Não tinha também uma pretensão dentro de mim, quero ser um cantor famoso, quero estourar, quero vender esse tanto CD. Eu sempre fui muito tranquilo com isso. Eu sempre tive na minha cabeça, o que Deus quer fazer, Ele vai fazer. O que eu tenho é isso aqui, Senhor, está aqui. Está disponível, me usa, está nas tuas mãos. Mas eu nunca empurrei porta com a mão, sabe? Então, isso foi muito importante. Então, a gente foi caminhando, passo a passo, degrau por degrau, indo. Quando fechou essas agendas, a minha mãe organizava essa agenda, então ela fechava com o pessoal de lá, fazia a logística de onde vai ficar hospedado, com quem que vai ficar. Sempre alguém da minha família junto comigo, nunca viajei sozinho, era o cuidado que a gente tinha. Porque você não sabe, né, com quem você vai estar, quem vai te receber, o que vai acontecer. Então, a gente sempre foi muito cuidadoso e esse cuidado foi bem, bem importante para a construção da carreira, né? E é isso. E o Leandro tá aqui agora. E quando Então, a gente chega, a gente já tá quase encerrando o primeiro bloco, mas Nossa, não tem. voa, Gente, olha, voa. dava pra fazer 2 horas de programa com ele. Mas quando você chegou lá, fez teu primeiro CD, disco de ouro, começou a estourar. Ali começou. E quando entra a internet, que começa essa movimentação, o Leandro vira o cantor das multidões na internet. Mais de 1 bilhão de visualizações, já ultrapassando isso. Como é que chega esse boom pra ti? Foi um boom para mim também, porque foi uma transição de mercado, né? Era o físico para o digital. Sim. E no físico, antes da transição para o digital, eu já tinha alcançado a marca máxima na época, que era um disco de diamante. Eu vendi 500 mil de um único CD. Nossa! E no mercado restrito, né, Leandro? Restrito, a gente cristão, fala para todos os segmentado. públicos, segmentado, né? Exatamente, não tinha... Estava começando essa TV aberta, os canais Globo, SBT, Record, as rádios seculares começando a tocar música gospel. É todo um processo mais difícil. Isso é muito importante você pontuar. Como indústria, né, do mercado, foi um caminho mais difícil. E não era mais aquele mercado que a gente vê igual, tem um congresso que tá lá todo mundo com a sua barraquinha. Isso. Já não era mais isso. Já estava entrando o teu CD na indústria fonográfica, nas lojas. Isso aí. Tinha separado lá o pedacinho, rata de rádio, rata de CD, eu sabia. Não, é o processo mesmo. Sim. É legal porque como eu comecei ali independente, de porta de igreja, vendendo CD por CD. Eu lembro que nas livrarias o meu CD era lá, tinha isso, lá atrás. Tava lá atrás, sim. Depois teve a fase da prateleira, lançava, já vinha pra frente, porque era um CD esperado. Isso é muito legal, eu gosto de lembrar isso, porque isso traz contentamento, alegria, sabe, pra gente, de ver você ir vencendo cada fase, saber respeitar o tempo de cada coisa, né? Então, pro digital, eu tinha vendido 500 mil de CDs, é muita coisa. Imagina. Que aquilo pra mim, assim, e nenhum cantor independente no Brasil tinha vendido isso. Então já era uma marca histórica, não só para mim como cantor cristão, como gestor meu, eu sempre fui empresário da minha carreira. Eu bati uma meta, alcancei uma meta no meu país que nenhum cantor tinha alcançado independente. Então para mim já era, eu até falo assim, Deus, o Senhor não precisava fazer mais nada para me provar, né? Não precisava... Era esse o meu caminho. E veio a transição, e essa transição de mercado deixou a indústria muito desesperada. E o digital, e acabou o físico, acabou havendo como é que vai ser e tudo mais... E eu decidi fazer um DVD aqui em Criciúma, no Teatro Elias Angeloni. E eu não tinha ainda um audiovisual, né? Tinha um canal do YouTube que já tinha tido resultado de algumas coisas muito legais. E foi meu primeiro projeto no digital, foi o Deus e Eu, que é o meu projeto mais assistido e ouvido no streaming. Foi gravado aqui em Criciúma, isso é muito importante falar, que é a minha cidade natal. E Deus me deu essa palavra de gravar esse projeto. Era um projeto, todo mundo falou, você é doido. Fazer isso na hora que o mercado está girando, é uma hora errada de dar esse passo, mas eu estava debaixo de uma palavra. Deus havia me dito, faz. Foram 6 meses orando, jejuando, me preparando. Eu decidi gravar em junho e o DVD foi em dezembro, dia 2 de dezembro de 2017. E gravamos aqui num sábado à noite, nunca vou esquecer, foi muito lindo. E em março de 2018 lançamos a primeira música desse DVD, que foi a música Deus e Eu, que aí foi
uma loucura. A música entrou no top 50 virais do Spotify, no YouTube. Eu lembro que no YouTube, ela virava milhão de um dia pro outro. Batia 1 milhão de views de um dia pro outro. Eu dormia e acordava mais 1 milhão, mais 1 milhão, mais... Era uma coisa assim que era um negócio que nem eu levei um tempo para processar o que estava acontecendo, sabe? Porque é uma coisa tua, eu olhando de fora, né, da tua história e como jornalista que vim de fora e acompanhei esse processo, né, de boom do Leandro. É uma história, Leandro, que é superação, mas ela é natural. Natural. É o teu dom que foi lá desenvolvido, tu foi aceitando os teus desafios, mas ao mesmo tempo foi com leveza. Não havia pretensão. Exatamente, não teve nada assim, não, eu vou ser o cantor das multidões. Eu quero bater essa meta. Exatamente. Eu quero chegar nesse lugar, eu quero. E eu acredito, falando de todo o meu coração para você, eu acredito que alguns lugares que Deus me permitiu chegar, algumas coisas que Deus me permitiu conquistar, foi porque primeiro Ele sondou meu coração. Ele viu que meu coração não estava naquilo. Porque parece assim, o que eu mais vejo, tem muita gente, ela quer tanto aquilo e ela não consegue. Porque o coração dela está naquilo. Eu tinha um desejo genuíno, eu falo isso assim, de todo o meu coração, que era tocar as pessoas com a música. Sabe, a minha oração, Senhor, onde chegar, que o doente seja curado, que o oprimido seja liberto, que o fraco seja fortalecido, que a minha música transforme a vida de alguém. Porque era isso que Deus falou para mim, essa música vai fazer isso. Então eu tinha só esse desejo. Então, para ser bem honesto, quando eu fazia um projeto musical, a minha meta era pagar o projeto. Se eu conseguir pagar esse projeto, e até hoje, assim, falo para você... Que é o mais sincero de tudo, né? Se eu conseguir pagar, eu estou feliz, porque eu cumpri meu chamado, eu fiz o que Deus me inspirou a fazer, consegui pagar ele, porque, de verdade, quando eu comecei, eu achava que eu nem conseguiria sobreviver com a música. Eu trabalhava em 2 empregos, mesmo quando eu já viajava, eu tinha um emprego aqui na prefeitura de Sara, e eu não abria mão do meu emprego porque eu tinha medo. Chegou uma época que eu comecei a ganhar mais na estrada do que no emprego, mas eu não abria mão do emprego. Pessoal, eu preciso ter uma fonte segura, uma carteira assinada. Eu tive, para você ter como eu não tinha, tipo assim, eu vou estourar, vai acontecer, vai. Foi tudo muito... Na verdade, algumas coisas Deus me puxou assim, sabe? Meio que a força, assim, vem. São processos de Deus, né? Mas algumas coisas até me senti puxado por Deus, assim. É claro que são processos que você vai confiando e vai avançando, mas é muito natural. Eu acredito muito quando você faz algo de verdade, com amor, com honestidade, Deus vai honrar, sabe? Quando Ele sabe que é para a glória do nome dEle, quando não há intenção só de você aparecer, porque tem muita gente que ela é deslumbrada com a fama. Sim. Quero ser famoso, quero ser... Mas a fama é uma coisa tão... Você pode ser famoso por algo ruim. Tem gente que é famosa por um meme, a pessoa é famosa num dia, no outro ninguém sabe quem é. E a fama ela é tão ilusória, né? Ser famoso pra quê? Por quê? Qual o objetivo? O que vai levar a isso? Então eu não tinha esse desejo. Até hoje, o meu objetivo é que a mensagem que eu carrego seja maior do que eu. Às vezes tem alguém que chega e fala assim, desculpa, eu não te conhecia, eu conheci só a tua música. Eu falo, que bom, você conheceu o que era importante. Né? O que eu carrego é maior do que eu. Então, é esse o ponto. E eu tenho essa noção de que algumas conquistas de Deus é porque Ele olhou meu coração e falou, não, você está pronto para receber isso. Mas falei, não concluí. Do digital foi esse boom, começou aqui em Criciúma com esse projeto. Aí virou. Porque eu pensava, acho que eu alcancei tudo que eu poderia alcançar com o CD. No digital acho que não vou, e foi maior ainda. E depois do intervalo, então, a gente continua falando desse assunto do digital, dessa virada de chave, desse alcance maravilhoso, né, que ele tem nas redes sociais e no YouTube, mas a gente vai falar também como vai ser essa emoção de estar assinando o show gospel do centenário da cidade de Criciúma. Lembrando, né, esse Sala de Entrevistas fica todo disponível também no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas. A gente volta já. De volta com
com o nosso Sala de Entrevistas, hoje mais do que especial, recebendo o cantor Leandro Borges. Eu já vou rápido para a gente continuar o assunto. Leandro, a gente estava falando ali dessa transição, né, que você veio com DVD. Eu lembro desse lançamento, de como as pessoas se emocionavam ao saber do lançamento e quem participou, porque era uma coisa assim, o Leandro hoje é nosso e é nacional, é tipo Criciúma, né? Isso. Já fosse esse segmento para quem é daqui, né? Exatamente, já fosse algumas vezes no Heriberto, isso tu sabe, né? Sim. E quando tu viaja, tu sabe dessa emoção, assim. Não, gente, o Leandro não é de Sara, não é ter essa disputa. É nosso, é de Criciúma. E como as pessoas vão se identificando com isso, mesmo quem não é evangélico, quem não escuta música gospel, daqui a pouco começou a escutar por conta do Leandro, né? Por essa emoção de te ter aqui. E como começou o Leandro, tu já contou de ir para os outros municípios, mas agora tu já tá com uma carreira mais consolidada e tá chegando internacionalmente também, né, Leandro? Como é que para ti tá isso também? Sim, hoje são quase 40 países, né? A gente fez já, ao todo, fora, fizemos 12 turnês fora. Nossa. Hoje tem uma demanda muito forte nos Estados Unidos, né? Até eu tenho uma casa em Orlando. A gente tem muito criciumense lá, muito catarinense, né? Muito. E, na verdade, o Brasil está espalhado pela América, né? Então, brasileiro em todo canto tem. Mas hoje todo ano eu procuro tirar um tempinho do ano para atender essas agendas fora, né? Não consigo muito porque a demanda do Brasil é do tamanho de um continente, né? Sim, é muito grande. É muito grande. Então, o Brasil, ele toma a gente de uma forma... Então, 80% da agenda do ano, mesmo a gente fica no Brasil, mas todo ano, pelo menos uma vez, a gente faz Europa, continente europeu, Estados Unidos, ou bastante também. E rompeu, né? Deus falou que é muito engraçado, porque a gente tem a limitação do idioma, né? Embora eu tenha gravado, lancei um álbum espanhol que repercutiu muito bem em outros países, mas o meu projeto em português ainda é o mais assistido e ouvido e traduzido. Inclusive tem latinos que me acompanham e gostam de me ouvir cantando em português. É muito engraçado. E traduzem as músicas, tudo. Eu vejo mesmo como a fidelidade de Deus, sabe? Porque não era possível, humanamente não era possível. É diferente quando você tem uma empresa trabalhando por você, você tem um escritório internacional. No meu caso, a empresa é minha, eu gerencio. Então eu sei o que eu fiz e o que eu não fiz. E eu sei olhar e falar assim, não foi a minha mão, foi a mão de Deus. Então é muito legal porque eu lembro que Deus falou para mim que haveriam países que eu iria pisar, que a minha voz chegaria antes de mim. E acontece isso muito, né? Chegar nos lugares e países que eu nunca imaginei. Recentemente estive agora na Escócia. Foi o primeiro evento cristão feito lá aberto assim, feito na Escócia. E fizeram questão do teu nome, né? Sim, isso já começa daí. Isso já é tipo, poxa, Deus colocar no meio de tanta gente, colocar o nome. Isso para mim é uma coisa muito de Deus assim mesmo acontecer, né? Porque assim, e mais emocionante ainda, desculpa, eu vou te falar, para mim, mais emocionante ainda do que lá na Escócia, na Suíça, sei lá, lembraram do seu nome e fizeram com você. É aqui, por exemplo, agora vai ter o centenário, os 100 anos de Criciúma, vamos fazer uma noite gospel. Quem vamos trazer? Leandro Borges. Isso me emociona muito, sabe? Porque eu soube que foi um desejo das pessoas, né? Então, eu sou daqui, né? Eu cresci aqui, nasci em Criciúma, sempre morei no Rincão. Eles poderiam pedir qualquer cantor nacional do Brasil e lembraram de mim. Então, assim, eu fico emocionado, é um show que eu vou fazer, eu sei que eu vou fazer muito emocionado nesse dia, porque é muito legal você ser lembrado, valorizado por quem é da sua terra. Porque a frase que a gente cresce ouvindo é santo de casa não faz milagre. Exatamente. Profeta de casa não tem honra. E aí saber, né, que a prefeitura, né, o governo aqui lembrou, não, vamos trazer o show do Leandro, vamos honrar, e está trazendo o show completo, a minha equipe completa, porque a minha equipe hoje se divide, né, em 4 estados. Então tá vindo todo o meu time, tá trazendo a turnê mesmo completa. Nossa! Não, foi muito legal, agradecer aqui o prefeito Vaguinho, a toda a prefeitura, porque eles contrataram realmente o show nosso. Não, a gente quer... O show na essência, né? Porque às vezes, o Leandro é daqui, vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer aqui juntos. Não, a gente quer que o show que você faz em todo o Brasil, a turnê que você faz no Brasil, com excelência, que você faça aqui. Isso é muito legal. Eu tô me sentindo bastante honrado, de verdade, e ver que um lugar que um dia eu semeei, hoje eu estou colhendo, né? Porque eu acreditei em Criciúma. Você vê que meu DVD eu poderia fazer em qualquer lugar do Brasil. Eu falei, não, meu primeiro DVD eu quero que seja onde eu nasci. Eu acho que o próximo tinha que ser no Heriberto Wilson.
Era um Acho sonho. que tinha que ser assim com um telão, aquele estádio lotado. Eu queria. E até a banda Eu fiz a live Sim, lá sim. e eu prometi que eu ia fazer lá. É um sonho que eu não A desisti. tua live da Aquela pandemia live da- foi maravilhosa. Gente, quem não viu, Se olha puder. no canal do YouTube do Leandro. Gente, é maravilhoso. É. É lindo. Ele sozinho. Ai, Aquilo meu foi Deus, aquilo marcou a minha eu morava vida. perto, eu escutei. Você ouvia o Eu som? ouvi o som, eu morava muito perto. Nossa! Eu ouvi o som. E entrou e assistiu ao vivo. E era assim, Nossa. era uma eu não acompanho, vou te dizer assim, a música em si, né? Sim, sim. Mas era um momento de conexão tão perfeito, eu tava com o filho pequeno, tava Nossa. mudando a vida toda. E eu trabalhei com futebol 20 anos na minha vida, e tu imagina os sentimentos, Não, foi né? uma loucura Foi aquela lindo. live. Quem não viu, gente, não é porque já Foi passou. 1 milhão de mas pessoas vejam, simultâneas assistindo ela, foi uma loucura. E aquela live foi... E naquele dia eu falei, poxa, eu queria tanto um dia fazer isso aqui com esse estádio cheio. a gente tem que fazer. Só que eu fui pesquisar, só para cobrir a grama do estádio, é tanto dinheiro. Não, mas a gente tem tanta gente boa Não aqui é? nessa Olha aí. cidade, gente. Por favor, aqui, ó, gente, aqui. Isso. Então, empresários, amigos, favor. marcas, patrocinadores, vamos se abraçar, se juntar. Sim. Porque sozinho é difícil, né? Não, a gente tem tanto empresário bom, forte, Tem. a gente está distribuindo tinta para o mundo inteiro. Verdade, Copo ó a dica aí, plástico, ó a dica aí, ó. Anselmo. Ó a dica aí. Já vamos começar. Não, é verdade. Mas porque, assim, é um momento que a gente tem que começar a reconhecer, né? Sim. Porque, como você disse, às vezes a gente fala, o povo daqui não é... Mas é um reconhecimento que a gente dá, às vezes, para quem não é da cidade, Sim. né? Mas semeia as suas coisas aqui, tem as suas conquistas, não vamos tirar o mérito, mas a gente tem que reconhecer quem é da casa, porque bons exemplos, eu falo isso muito do esporte, porque eu sou dessa área há muitos anos, bons exemplos geram um futuro maravilhoso. Você falou tudo. Entendeu? Você é um bom exemplo. Deixa eu te falar uma coisa que eu tô recebendo. É que você falou um ponto muito importante, eu não tô te interrompendo. Não, Você só pegar esse seu o parênteses. entrevistado é tu, Leandro. Deixa eu por pegar favor, essa sua fala. Feliz que você tá aqui. Não, a minha alegria maior desse show do dia 4, porque você falou que o bom exemplo, ele dá frutos no futuro. Sim. Essa semana, o pessoal começou a postar do outdoor do show. E alguns amigos próximos, pessoas mandando para mim, falando assim, quando eu vi isso aqui, eu me inspirei. E o pessoal até parabenizou a prefeitura porque eles estarem te honrando, porque você tem uma agenda movimentada, né? Poderia ser só mais um show, só mais uma cidade, mas não é, de fato para você não é. Mas a cidade também ter esse olhar sobre a sua história inspira quem é daqui, Sim. sabe? Em qualquer área, na área empresarial, numa carreira, independente a carreira dela qual seja, porque isso mostra que é possível, né? Porque é diferente trazer um show nacional de um cantor, sei lá, o Luan Santana, uma Aline Barros do meio gospel, né? Sim, que já veio aqui várias veio, vezes, minha né? amiga, eu amo de todo meu coração. Mas eles estarem trazendo você que é daqui, faz a gente que é daqui acreditar na gente e acreditar em quem é daqui. Acreditar nos nossos talentos, acreditar na nossa comunicação, na nossa TV, no nosso rádio. Porque, de fato, o Sul ele é um celeiro muito poderoso. Lindo. Mas o Sul tinha, vou falar que tinha, uma péssima mania de se diminuir e de valorizar o que era de fora. E eu não estou falando do Leandro. Eu acho que a gente mesmo, sulista, precisa olhar para si e enxergar a sua capacidade, a competência, o lugar que a gente mora, que por si só é muito rico, né, de natureza, de tudo. E o catarinense, né, o criciumense, o rinconense, o içarense, a força que a gente tem, são tantos talentos, as pessoas vêm... Os meus projetos de áudio e vídeo são gravados por pessoas daqui. Eu levo eles para toda parte do mundo. Porque a gente tem talentos... Absurdos. Nossa! Inclusive, muitos. gente, tem uma equipe de vídeo aqui do Sul que fez minhas coisas, que estourou para o mundo inteiro, fazendo minhas coisas, as pessoas daqui não valorizavam essa equipe. Aí depois que eles, inclusive, até um parênteses aqui, tá? Eram humilhados. Teve pessoas aqui que humilharam essa equipe de vídeo que trabalhava comigo, não deram valor, sabe? Depois que eles estouraram, fizeram coisas grandiosas lá fora, aí vieram, não sei o quê, aí tiveram que pagar um absurdo, sabe? Então valorize hoje, acredite hoje, não espere, porque tem gente que espera, o dia que o fulano acontecer, o dia que valorize as pessoas hoje, pelo que elas são hoje, porque você nunca sabe essa pessoa que está perto de você, o que Deus pode fazer, onde Deus pode levar. Então esse show ele vem para inspirar também as pessoas. Quando eu falo do exemplo, voltando nele, Leandro, como a gente falou, é uma criança que de repente está lá, que tem esse dom da escrita e está lá
para quem que eu vou mostrar isso? Às vezes é chacoteada na Isso, escola, aham. tem tudo isso. E quando a gente traz para dentro da nossa realidade que deu certo, que pode dar certo, a gente é na música, tudo bem, ok, mas tem tantas outras formas. Isso, E a forma que você chegou lá, não isso, passou por cima de ninguém, não comprou a tua isso. influência, foi indo naturalmente. E quem descobre essa história acaba se inspirando, É. acaba trazendo para si, num momento de start, isso a gente fala muito, eu canso de falar, a gente não sabe a dor do outro. Às vezes a minha dor não é querer ser famosa, mas é poder me dar bem no meu trabalho, é Isso, poder ter uma família, às vezes isso, aquele que está passando por um momento de dificuldade, seja ele qual for, mas escuta assim, não, mas tá vendo? O Leandro conseguiu, olha quem o isso, Leandro é. isso, é daqui. E é daqui, eu era meu Meu vizinho, vizinho, eu via aham, catando, como é que aham, é, aqueles bichinhos lá na é praia, isso. entendeu? Marisco, É marisco. o marisqueiro da gema. Então, assim, são inspirações que eu, como jornalista, tento trazer para as pessoas para ver que o mundo não é tão ruim. Não, A gente tem dificuldade? Tem. A doença, a tristeza, tudo isso faz parte para que a gente também agradeça. verdade. Eu não duvido nada que um dia tu tenha sentado e falado assim, será? Uhum, sim, Eu tô falei. vendo minha mãe, a minha mãe Aham, largou o emprego. isso. É isso que eu quero para a vida dela? Uhum, uhum. Será que vai dar certo, entendeu? É, É isso que a gente traz de exemplos. Então, tu abrir um porque a show. gente enxerga o hoje, né? E Exatamente. quantos hojes que eu vivi, eu falei, meu Deus, no que vai dar isso aqui? Onde que vai parar isso aqui? Será que vai, né? E você fica pensando, meu Deus, é fase adolescência para a juventude. Que É é hora de terrível. construir uma carreira. E será que eu estou no caminho certo? E ainda mais eu cresci na escola, eu ouvia muito dos professores, você é muito bom na comunicação, você vai ser um bom jornalista, você vai ser um bom... Eu tinha um professor que falava, você vai ser um advogado maravilhoso, porque eu defendia tese na Aham. sociologia, no ensino médio, aqui no CEDUP em Criciúma. E ele falava, você vai ser um advogado incrível, você vai ser um bom empresário. E eu ficava, será que... Às vezes eu questionava, será que eu não deveria estar lutando pela minha empresa, ou me formando, ou agora esse tempo... Mas aí eu voltava para a palavra, não, deixa eu acreditar no que Deus falou, deixa eu voltar aqui. Então tem esse dia do Será, ele tem sim, para todo mundo tem. E aconteceu É, contigo e tu caminhou. caminhei. E o que você falou legal, a expectativa da pessoa não é ser famoso, não é pagar minhas contas no mês, Sim. é conseguir manter com o meu trabalho, e de fato era minha. Eu quero poder ter uma tranquilidade de vou conseguir comer, porque isso é o que a Bíblia ensina. Você anda ansioso com o quê? Com o que comer, com o que vestir? Se Deus alimenta as aves do céu, se Ele cobre os lírios do campo, o que Ele não vai fazer por nós? Então, assim, Deus cuida. O necessário a gente tenha. Tudo que a gente anseia e quer, que a gente fica doente, é pelo que não é necessário. Com certeza. Então, essa expectativa de saber, vou conseguir? Não, você vai conseguir. Acredita, sabe? Eu gosto de falar de Noé. A Bíblia não fala do que Noé fazia, fala de quem ele era. Noé era reto, justo e andava com Deus. Não fala que Noé entendia de domar animais, de fazer barco de madeira, mas por conta do caráter dele, Deus deu um projeto extraordinário. Então a fórmula é essa. Se alguém perguntasse qual a fórmula, qual o segredo? Caráter, honestidade. A Bíblia fala, trabalhe para o seu patrão como quem trabalha para Deus. Exatamente. Honre o lugar que você está, independente da posição que você está. Tem gente que o sonho dele é ser um patrão e nunca vai ser porque Deus sabe que se ele for, ele sai pisando todo mundo, é arrogante, é soberbo. Então honre a sua posição. Porque na medida que você vai honrando Deus e as pessoas perto de você, o céu está te observando. E o céu se movimenta a favor. Então, é o que eu falei da minha história, assim, Deus vai olhando e fala assim, opa, aqui você foi aprovado, então vem para cá, sabe? É Abraão, quando Abraão pega lá o filho, Deus não queria matar Isaac. Deus queria testar o coração de Abraão. Poxa, você entregou o seu melhor, tá bom, então vou te dar o que eu não dei para ninguém ainda. As nações serão a tua herança. Você consegue contar as estrelas do céu? Não consegue, né? Assim vai ser a sua descendência. Você não vai conseguir contar as bênçãos, serão tantas que não vai caber nos dedos, não vai caber na memória. Então, mas o segredo é esse, honrar a Deus, honrar as pessoas, o que você faz, fazer com excelência. Deus ama a excelência, uma coisa que eu sempre busquei na minha carreira, independente de ter condições. Hoje eu tenho condições que naquela época eu não tinha, mas eu olho para trás e eu falo, poxa, nada mudou. O mesmo desejo que eu tinha de fazer o meu melhor com o que eu tinha. Eu fui uma pessoa que algumas vezes na vida, eu zerei tudo que eu tinha. De zerar mesmo a conta do banco. O projeto do Deus e Eu aqui em Criciúma Do primeiro o primeiro CD. DVD, O CD. foi a primeira vez na minha vida que eu tinha juntado um dinheiro legal. Eu ia comprar o primeiro terreno da minha vida, o primeiro investimento que eu ia fazer. Eu abri mão para fazer o DVD. E eu gastei tudo que eu tinha. Eu saí do DVD com R$17. Nossa! R$17. Não tinha nada. E agora não sei o que vai ser.
Não sei, eu demorei 3 meses para lançar o primeiro DVD, porque eu fiquei sem dinheiro. O primeiro vídeo. Eu lancei só em março de 2018, Deus e Eu. Foi a primeira música. Não sabia disso, não tinha nem noção disso. Não tinha. Isso assim, lancei e fui viver a vida. Não sei o que vai acontecer, Nossa. né? Então, assim, é confiar mesmo. É ter fé, fazer com excelência. Tá falando de excelência, lembrei. Mas eu lembro que eu fiz tudo que eu podia fazer, sabe? Eu lembro que eu tive um cuidado, assim, com os mínimos detalhes. Até a própria pracinha do palco, que eu tive ideia do banquinho, eu queria cantar como se estivesse conversando com as pessoas, né? Enquanto eu não achei o banquinho do jeito que eu queria o poste, a pracinha, eu quero isso. E se virando e fazendo. Então, mesmo com as condições que... Eu não tinha condições de fazer um show aberto muito grande. Então, mesmo fazendo limitado dentro do teatro, eu fiz o meu melhor, sabe? Então, isso é muito legal. Leandro, quero te agradecer de muito coração por dividir esse teu espaço com a gente. Sua agenda super apertada, mas como a gente disse, o filho da terra a gente tem que enaltecer. E não tem como não enaltecer a tua história, as tuas conquistas, do jeito que foram e quem tu és hoje. Né? Tu é o maior nome que a gente tem hoje da música, seja ela gospel ou não, seja as pessoas gostando ou não. Tu és o maior nome. Eu não sou daqui, eu sempre falo isso, eu falo isso porque eu tenho uma amiga que ela falou para mim, Michele, uma vez, que eu falei, eu tô com uma saudade de casa. Aí ela assim, mas que casa? Aí eu falei, aí, né, São Paulo. Ela assim, Michele, a tua casa é onde tu escolheu, a tua casa é aí. Nunca mais a tua casa vai ser aqui. E realmente, então assim, e é o que tu falou, quando eu cheguei eu olhava, nossa, mas a gente tem a maior empresa têxtil, a gente tem a maior empresa de tinta, como é que esse povo não lembra disso? Então esse espaço realmente eu trago, esse programa depois ele fica disponível para a HIT, para o nosso canal no YouTube também, e a gente enaltece as pessoas que trazem bons frutos para a cidade e para o mundo, como é o teu caso. Quantas pessoas não passaram por um momento difícil ou uma felicidade? Tu deve ter N relatos de pessoas que entraram em casamento com a tua música, ou que cantou no meio do louvor, alguma coisa assim, e que se recuperaram, ou que passaram por um momento ruim. São os que mais chegam. Exatamente. Como eu digo, a gente enaltece a tristeza, a alegria é difícil, é mais difícil a gente dizer que a gente é feliz. Verdade. E tu passa essa felicidade, tu passa esse momento de eu consegui, você também pode. Isso. Então, por isso que eu queria muito te trazer aqui antes do centenário, antes desse show maravilhoso que vai acontecer, que eu tenho certeza, porque tu merece. Nossa, que legal ouvir isso. Tu merece. Como eu te falei, eu não tinha entrevistado, mas já tinha te ouvido várias vezes, e eu queria ter esse prazer, porque realmente, para mim é prazeroso como jornalista, como comunicadora, mas eu acho que mais prazeroso é para quem está ouvindo saber de tudo isso que tu passou, se não conhecia a tua história. Obrigada mais uma vez. Nossa, gente do céu, eu que agradeço as palavras que vai no meu coração, muito bom ouvir isso. Sentir esse carinho verdadeiro, a gente sente quando é verdadeiro, quando não são só palavras. E esse é o combustível. Assim como você falou dos testemunhos das pessoas, né? Que fui curado com a sua música, desisti do suicídio por causa da sua música, venci a depressão, abri uma empresa, construí a família, enfim. Ouvir essa palavra de motivação sua é um carimbo assim, vai, continua. Não, sabe? Continua assim. E isso me alegra muito, assim, não é sobre ele falar meu ego, não, isso é combustível para seguir adiante, porque também não é sobre a minha história, como você falou, para inspirar outras pessoas, é possível para você, para sua casa, para sua família. Eu acredito não só no que Deus fez na minha vida, eu acredito no que Deus vai fazer na sua vida. Dia 4 de outubro a gente vai estar aqui. Com certeza. Você vai estar lá? Vou. Ai, sim, no Parque das Nações. E vai ser muito lindo, eu sei que vai ser uma noite que vai marcar a nossa vida. Com certeza. Em nome de Jesus. Obrigado, tá? Imagina. De coração. E a gente fica aqui com o nosso Sala de Entrevistas. Obrigada mais uma vez, Leandro, por dividir tanta coisa boa com a gente. A gente fica emocionado e o tempo passou, gente. Ele fica disponível todo no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e também no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas. Procura lá, manda para quem você quiser, participe do centenário de Criciúma, desse show maravilhoso. Se você viu depois, não tem problema. Depois a gente vai colocar também alguns pedaços aqui nas nossas redes sociais para você acompanhar, porque o que vale é a história, é a emoção. E show do Leandro você encontra no YouTube também, pode ficar tranquilo. Até o próximo Sala!